que é aquela gravidez um pouco sofrida, cai por 60% a 70%. Então, é um micronutriente fundamental para esses aspectos. E também ela está correlacionada com a síntese e melhor aproveitamento dos hormônios femininos, no das contas. Então, a gente fala que essa vitamina B6 aqui é uma das vitaminas mais aliadas ao organismo feminino. Então, em casos de hipovitaminose B6, ela pode causar algumas doenças metabólicas associadas a atividades de coenzimas que esta vitamina ela desempenha, como, por exemplo, dificuldade de conversão de triptofano em niacina e também de PLP, que está envolvida no mecanismo da glicogênese, ou seja, no metabolismo de carboidratos. Então, isso significa que alguém pode apresentar sinais de depressão, ou de tristeza profunda, ou de desânimo, ou de angústia, tipo uma pseudo-ansiedade, uma pseudo-depressão, se não tiver motivo, por uma deficiência de vitamina B6 também. Às vezes, aquela sensação que você tem de depressão não necessariamente é depressão, pode ser carência de vitamina. E aí, como você consegue identificar isso? Quando você bate no psiquiatra, por exemplo, a primeira coisa que ele faz, além de tentar identificar quais são os seus gatilhos, para saber se é depressão ou não, é fazer um exame bioquímico, para saber se você realmente está com deficiência de vitaminas e se isso pode ser reajustado através de uma dieta mais equilibrada ou de uma suplementação. Não necessariamente vai ser uma depressão instalada, mas que pode desencadear, porque a depressão ela também é considerada como um desarranjo químico a nível cerebral de neurotransmissores responsáveis por trazer aquela sensação de felicidade. E o triptofano é um desses, que a gente encontra em que tipo de alimento? Banana, por exemplo. Vitamina B6, então, salmão, oleaginosas, abacate, que aparece sempre com frequência, batata, folhosos verdes escuros, carne branca, carne vermelha, também a gente encontra essa vitamina com facilidade. A niacina, que é o ácido nicotínico, também chamada de vitamina B5, ela possui um importante papel no metabolismo celular e na reparação material genético de DNA. Quando a gente está estressado ou no quadro de envelhecimento, a gente produz em excesso o que a gente chama de EROS, espécies reativas de oxigênio, que seria a mesma coisa que os famosos radicais livres. Esses radicais livres, eles têm como principal função, quando estão em excesso, deteriorar o nosso tecido. Então, ele promove um envelhecimento mais rápido, né? E tem várias causas, tanto externas quanto internas, para a promoção desses radicais livres aqui em excesso, desses EROS. E quando eles estão ativados, você tem um quadro de sobrepeso, obesidade ou de estresse habitual do cotidiano, você pode ativar um mecanismo que a gente chama de NF-κ-beta. É um demôniozinho que a gente tem dentro da nossa célula, e uma vez ativado, ele consegue promover um processo de inflamação crônico e de baixo grau, que é o que a gente chama de meta-inflamação, que é uma inflamação mais comum em indivíduos obesos e sobrepeso do que a inflamação que a gente está acostumado, como machucar um dedo, ficar inflamado, inchado, com dor e por aí vai, ardor e etc. Mas é uma inflamação mais diferenciada. É quando você tem a nível celular, as suas células começam a desenvolver citocinas pró-inflamatórias que vão estimulando mais, não seria toxina, a gente chama de, não é que seria pseudotoxinas, enfim, é como se fosse um elemento ruim que a gente produz dentro da gente, e isso, quando entra em contato com a corrente sanguínea, que pode passar por uma microbiota um pouco defasada, uma cepa de bactérias não tão bacanas assim, ativar esse NF-κ-beta. E para você conseguir desativar esse NF-κ-beta, você tem que diminuir a síntese dessas citocinas pró-inflamatórias. Como a gente diminui isso? Diminuindo o peso desse paciente, trazendo ele para obesidade, para sobrepeso e depois para hipertrofia. Então, o indivíduo ele é obeso não porque ele quer. A gente não pode jogar um obeso que come muito, é só fechar a boca. Não é apenas isso. Existe todo um mecanismo, tanto neurológico
hormonal e a nível celular que interferem nesse processo. Lá no 6º período eu encontro vocês novamente com nutrição funcional e a gente fala muito sobre isso. De que tipo de alimento a gente consegue utilizar para reverter esses quadros bioquímicos de inflamação. E entre esses alimentos que é rico principalmente em vitaminas, entre eles a niacina, que tem essa característica também de reduzir a produção desses radicais livres. Hipovitaminose da perdão, que eu falei B5, é B3, tá? Hipovitaminose da vitamina B3. Os sintomas mais comuns é a pellagra, que inclui surgimento de manchas negras na pele, que após alguns dias geram crostas, então fica com essa característica. É como se fosse lepra, né? Então você pode observar que ela vem pela extremidade dos dedos e vai começando a se lastrar pelo resto do corpo, geralmente pelos membros. E se não for tratado, vai consumir muito tempo. Mas nesse estado aqui é muito raro, nunca vi de perto. Diarreia e demência também ocorrem nesse processo. Tá? A pessoa fica um pouco não lote, que é paciente lote e não lote, que é lúcido, orientado no tempo e no espaço. Alimentos ricos em vitamina B3, mais uma vez a gente se depara com fígado, carne vermelha e branca, germe de trigo e ovo de galinha. Cobalamina, vitamina B12. Essa vitamina aqui. Oi? Eu acho que tem gosto ruim, não. Eu gosto. Vocês não comeram fígado direito. Bastante água. A milanesa, então, vai entender. Nunca foi bom. Na praça pode. Você não gosta? Na prova eu vou trazer isca de fígado. Quem não comer menos que as outras. Essa aqui vai comer Não, do galinha também é. Eu tenho pena da galinha. O coração de galinha naquele espírito vem 15 galinhas. O peito não, o peito é uma galinha da mata tranquilamente. Come o coração de galinha. Vamos lá, gente. Vitamina B12, que é conhecida como cobalamina. Qual é a grande característica da B12? A B12, ela a gente só consegue achar em alimentos de origem animal. Em vegetal não existe B12, geralmente em carne vermelha. Por isso quem é vegano ou vegetariano, ele precisa fazer uma suplementação, senão ele vai entrar em carência de B12. E se ele entra em carência de B12, ele pode apresentar fraqueza, feridas na boca, perda de peso com frequência, anemia, formigamento nas extremidades, pés e mãos e também confusão mental. Você emagrece, mas fica um pouco confusa, viu? Não é interessante. Ela já é. Tem formigamento? Pés e mãos? Um pouquinho? Anemia? Apresenta? Ainda não. Fraqueza. Bom, por que anemia? O tipo de anemia que a gente encontra com deficiência de B12 é o que a gente chama de anemia perniciosa. Pode perguntar. Pode ser manipulado e você compra também na pronta. Vitamina B12 é extraída do alimento, da fonte. Isso. É para retirar a vitamina, né? Não a carne, mas precisa ser suplementada, senão ele vai apresentar anemia constantemente. A controvérsia. É complicado. Vai ter que é questão de saúde, ou morre ou. A gente encontra. Pode, é legal ela fazer. Ela tem acompanhamento nutricional? Tá, é interessante que ela tenha e fica fazendo exames de sangue constantes para saber a dosagem de B12, se está caindo muito ou não. Se ela pode apresentar essa anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? A gente só consegue absorver a vitamina B12 quando ela entra em contato com o estômago e lá no estômago a gente produz o FI, que é uma glicoproteína chamada de fator intrínseco. Então eu tenho a B12, chegou no estômago, aqui eu tenho meu fator intrínseco, acoplei a B12.
Esse fator intrínseco, ela vai levar a B12 pelo intestino e lá na parte final do intestino onde ela vai ser absorvida. Por isso que o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele perde a metade do estômago, é inativado, e o fator intrínseco cai pela metade. Ele não produz uma quantidade satisfatória, então ele pode apresentar anemia perniciosa por não ter uma produção satisfatória. Então a suplementação de B12 para bariátrico também é para o resto da vida. A mesma coisa de ferro e para outros micronutrientes, já que ele não consegue consumir numa quantidade satisfatória, porque o estômago está bastante reduzido. E aí, nesse caso, ele ainda produz fator intrínseco, mas numa quantidade muito pequena, que vai conseguir ser absorvido lá no final. Se eu não tenho a ingestão de B12, eu posso apresentar esse tipo de anemia, porque ela não vai ser absorvida e ela vai caracterizar essa outra forma de anemia, que é a perniciosa, tem a ferropriva, porque é carência de ferro, megaloblástica e por aí vai. Tá? São inúmeras formas de anemia. Alimentos fontes, carne branca e também carne vermelha. Apenas esses dois tipos de carne. O fígado ele se come também, que é a carne vermelha. Tá? Aqui é só para representar a carne como um todo. E carne branca obviamente, tá? Ácido fólico, vitamina B9. Também outra coisa polêmica. Toda gravidez planejada, né, antes de engravidar, tem a recomendação do quê? Da suplementação do ácido fólico. A absorção, que também é chamada de B9, tá? Então a absorção dessa vitamina B9, ela acontece em duas etapas. Na primeira etapa a gente vai se deparar com a hidrólise, onde o folato, que é geralmente conjugado a um ou mais grupos de glutamato, são deixados na sua forma livre, que vira o ácido fólico. São duas coisas distintas, tá? Folato e ácido fólico. Geralmente a gente suplementa folato através do processo do metabolismo dessa vitamina. Ele passa por um processo de hidrólise, o glutamato fica livre e a outra parte livre, que é o ácido fólico, vai cumprir suas funções. Qual é a principal função da vitamina B9? Ela consegue ser transportada por meio intracelular e também por meio intracelular, se tratando de enterócitos, que são as células intestinais. E aí, por conta disso, ela pode entrar em contato com a corrente sanguínea e ser utilizada nas membranas de outras células. Então, esses transportadores, eles são bastante expressos no feto, uma vez que a placenta é um local de grande concentração dessa vitamina. E aí, como principal utilização, ela vai servir para facilitar e melhorar o desenvolvimento do embrião, principalmente da parte neuronal desse feto. Então, a hipovitaminose A, ela é geralmente causada pela insuficiência de ingestão, mas também pode ser decorrente de outras situações, como grande consumo de álcool, de drogas e também do consumo de cigarro com frequência. Outras condições como câncer, doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, colites ulcerativas, doença celíaca, pode causar deficiência desse ácido fólico. Para calcular a dieta é muito difícil você alcançar folato. Você precisa deixar todos os micro e macronutrientes equilibrados, carboidrato, proteína, lipídio e micronutrientes. E aí geralmente entra no quadro de suplementação, porque através da dieta sempre fica um pouco abaixo. Aí você precisa trabalhar com mais vegetais para conseguir compensar esse ácido fólico de alguma forma. É difícil, não é tão simples não. Vamos lá. Alimentos ricos em vitamina A. Fígado, novamente, miúdos, milho, amendoim, vegetais folhosos, legumes. Então aqui a gente é contemplado tanto por vegetais quanto por alimentos fontes de origem animal, né? Como o fígado, novamente. Vai ver alguma coisa? Não? Você fez uma cara de dúvida? Tem certeza? Ácido pantotênico é conhecida como a vitamina B5. Agora sim a gente está falando da B5, que é uma vitamina que ela tem uma total interação na produção de coenzimas, principalmente a coenzima A. E aí o grande diferencial dessa vitamina é que ela é absorvida no intestino após processos de hidrólise novamente, onde ela vai se tornar mais livre para ser utilizada e absorvida. Então, através de carreadores específicos, dependentes de sódio principalmente,
o ácido pantotênico ele consegue ser internalizado, estocado e distribuído para todo o corpo. Estocado aonde? No fígado ou dentro de qualquer outra célula para ser metabolizado e ativado. E uma vez que ele é metabolizado e ativado a nível intracelular, ele consegue trazer consequências, principalmente a nível de pele, cabelo e também sistema neuronal. Então, no quadro de hipovitaminose no B5, a gente destaca como principal sintoma deficiência, pode incluir fadiga, apatia, neuropatias, hipoglicemia, náusea, vômito, distúrbios de sono e também dores constantes. Então, atualmente a gente não tem uma facilidade de apresentar carência de vitaminas, né? Que a gente tem uma oferta de alimentos bastante variados em quantidades satisfatórias. Porém, entretanto, há lugares a nível de Brasil mesmo que a gente encontra pessoas com uma certa deficiência dessas vitaminas, né? Ou por algum erro inato do metabolismo, ou por alguma doença genética que também não favorece o aproveitamento ou absorção dessas vitaminas. E aí esse indivíduo pode apresentar esses sinais por uma outra doença específica em relação a isso. Biotina, que é chamada de vitamina H ou B7, são 12, só que ela não vem na mesma ordem. Tá. A vitamina B7, já está acabando já. Depois é a 100 acaba. A penúltima. Vitamina B7, ela está correlacionada também com aspecto de cabelo, principalmente, unha e também pele, mas cabelo é mais específico. Então, alguns indivíduos que podem apresentar carência dessa vitamina vai ter calvície com mais frequência. Então, existem... Oi? Essa aqui? Mais um sintoma de paciente bariátrico que perde muito cabelo em função de deficiência de B7. Não sei. Não consegue fazer. Calma, onde você? É só resgatando uma informação anterior, tá, Lima? Calma, tranquilo. E aí existem medicamentos que você compra em loja de produtos naturais, mesmo sem recomendação médica ou de nutricionista, né? O que seria a dosagem boa desse? Tem que olhar na tabelinha de recomendação naquele livrão que vocês vão conhecer pelo que vem, tá? Para saber qual é a DRI ou a UI utilizada. Bioquímica é. E a gente não gosta de falar, né? Vocês já repararam. Então, assim, uma aula de 3 tempos é só falando de vitamina A. Isso aqui é só o superficial, para vocês se familiarizarem com sinais e sintomas de carência ou hiperdosagens dessas vitaminas e os nomes específicos. E aí o resto é claro. Vai piorar, a tendência é piorar. Vocês estão na fase leve. Bom, alimentos fontes, cereais, carnes vermelhas, gema de ovo e por aí vai. Tá? Uma possível deficiência de vitamina, aqui está B8, mas está errado, B7. Vai estar correlacionado direto com queda de cabelo. Basicamente é isso. Existem estratégias e lendas urbanas que otimizam o crescimento de cabelo. Você conhece alguma? Não? Eu tenho um tio que ele é careca. E aí falaram pra ele, cara, se você colocar por 2 horas bosta de cavalo, acho que era de vaca, não sei, cabelo cresce. Ele chegou nesse ponto. Bosta de cavalo? Não, bosta não. O negócio do cavalo, tá vendo? A gente tá falando de bosta de cavalo, você solta um raio uso. Qual é o seu nome dele? Toda vez que você acha tá igual a bariátrica. Pareceu que ela estava usando bosta de cavalo. Do nada, eu uso. Nada. Você tem quantos anos? 9? Vamos lá, gente. Vitamina C é a última, tá? Ácido ascórbico, que é o que a gente trabalhou semana passada. Então, ela é uma vitamina. Semana passada. Passou rápido, né? Foi ontem. Então, vamos lá. Qual é a principal funcionalidade da vitamina C? São várias, né? Ela tem como participação no crescimento de tecidos, por facilitar a cicatrização,
participação na regulação do sistema nervoso central, defesa do organismo contra infecções. Se a gente tomar previamente, se já tiver com gripe, não adianta se ficar de vitamina C, que não vai dar conta, né? Até porque a gente só consegue absorver 1 grama, lembra? Auxilia na manutenção da integridade de vasos sanguíneos, participação no processo de cicatrização de feridas, influência no aumento da absorção de ferro no intestino e participação na produção de neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina. Principal função, antioxidante, né? Então aquela reação que a gente via com amido e com o iodo, era que o iodo tinha como principal característica o quê? Chegaram a pesquisar? E respondeu o questionário? Não, muda de cor. Mas por que muda de cor? Porque o iodo ele consegue reagir direto com a vitamina C. Aí você ia falar? Perdão, desculpa, pode falar. Não, fala, pode falar. Com as suas palavras, valendo 2 pontos. Não, dá pra mim. Não, chega. O iodo. O iodo não mostra a quantidade de vitamina C, a ausência. Sim, porque a vitamina C ela é antioxidante, né? Então ela não permite que outros ingredientes oxidem com facilidade. Sabe a reação de Maillard que eu falei para vocês? Que existe também no carboidrato, quando você corta uma maçã, deixa ela exposta com oxigênio, a tendência é o quê? Que ela vai escurecendo. Se você jogar, sei lá, suco de laranja ou um composto com ácido ascórbico, evita o escurecimento precoce dela, porque ela evita a oxidação, por isso ela é antioxidante. E o iodo, ele consegue promover essa utilização, esse aproveitamento desses elétrons livres da vitamina C e começar a utilizar esse oxigênio, que está aqui de vermelhinho. E uma vez que ele consegue interagir com esse oxigênio, a vitamina C começa a perder a sua utilidade. Foi o que vocês fizeram no laboratório. Quanto mais vitamina C, mais iodo você precisa para reagir. ele vai demorar mais. Exato. E o indicador da mudança de cor é o amido. A oxidação ele vai facilitar a deterioração de um alimento mais rapidamente. É o caso da maçã, ela oxida mais rápido. Mas não necessariamente vai ser ruim. Tá, é porque ele vai conseguir diminuir isso aqui, ó, radicais livres. Radicais livres são espécies reativas de oxigênio. Então ele está ali promovendo uma espécie de, como se fosse um corpo estranho, uma inflamação. E se você consome antioxidantes, ele consegue diminuir a produção desses radicais. E aí você consegue manter uma estabilidade. Até mesmo na prática da atividade física, quando você faz musculação ou qualquer outra atividade, você promove uma produção constante de radicais livres. Mas se você tem uma alimentação equilibrada, com antioxidantes, você consegue atenuar essa produção. Mesmo em estado de repouso, a gente está produzindo radicais livres. Se a gente está envelhecendo, está produzindo. Ela é. Geralmente é alimentos mais simples. Ou que tem aqueles compostos coativos que a gente viu na última aula. Começou tudo Oi? Hã? Não, eu estava aproveitando. O último slide é esse aqui. O meu sobrou. Achou? Não, achei, mas sobrou. Não, não é esse aqui não. É esse aqui. Ó. Vitamina C. Esse minerais não conta. A maçã, a gente está falando da maçã, que ela não é temporada de nutrientes. E a gente jogar aquela para frente. Também é. Ela oxidada, não tem problema. Não vai interferir, ela só vai mudar o aspecto da coloração. Então, é diferente de tipo uma carne que você deixar dentro da geladeira assim, então vai só É uma reação, é a reação que a gente viu na aula de proteínas. Reação de Maillard, lembra? Tinha uma carne também sendo assada, se tiver abafada. Não, na geladeira não chega nesse ponto assim, de oxidação desse aspecto. Pode ser uma deterioração, é a ação de micro-organismos. Tá? Como principal característica aqui da vitamina C em relação à hipovitaminose é a causa de escorbuto. Escorbuto é uma doença que ela promove o inchaço nas gengivas. Isso foi descoberto na época dos descobrimentos dos grandes mares, blá blá blá, aquele contexto histórico que a gente
vai entrar nesses quesitos. É que nas grandes expedições, né, que passavam meses em alto mar, os alimentos fontes de vitamina C se esgotavam. Então eles não tinham de onde tirar, né? Estavam isolados em alto mar. Então quando eles chegavam nos seus destinos, a maioria já tinha um sangramento exagerado da gengiva inflamável. É uma descoberta da carência de vitamina C nessa época. E aí isso era como parâmetro de que a hipovitaminose C causa o escorbuto, né? Que seria essas hemorragias nas gengivas, que não é comum hoje em dia. Também nunca presenciei alguém com escorbuto instalado. Alimentos fontes, né? Frutas cítricas, goiaba, acerola, pêssego, pimentão e por aí vai. Minerais a gente não entra nesse contexto, tá? Encerramos a aula aqui. Durante essa aula falei o mínimo necessário, acho eu, e respondi algumas questões do... Acho que deu para perceber. Estuda somente pelo questionário. É um suficiente. Sério, claro que eu não vou repetir.